Como levantar e sentar sem dor. Será que você consegue deitar e levantar assim, com essa habilidade, com tanta dor? E esse vídeo eu resolvi fazer porque teve uma pessoa que sempre está me falando que eu levanto e deito muito rápido e que esse não é o jeito certo de fazer. E aí eu vou explicar para vocês o que eu falei para ela. A coluna, ela é tridimensional. O que é isso? Ela se movimenta por todos os lados. A gente chama por todos os planos, não é? Para frente, para trás, de lado. Então, não existe a posição certa de levantar, a posição errada de levantar. Existe uma coluna livre para se movimentar em todos os planos. Só que quando eu estou com dor, o papo é diferente. Quando eu estou com dor, eu tenho que protegê-la, encontrar uma forma, criar estratégias de me movimentar sem que eu cause ainda mais dor, né? E como isso é possível? Então, primeiro eu vou te dizer assim, ó, não existe esse jeito certo de sentar, jeito certo de levantar e de deitar. Existe o que é possível fazer, o que a tua coluna te permite. Então, quando eu estou deitada, por exemplo, né? E aí alguém com dor fala assim, nossa, você nunca vai levantar assim de frente, né? Porque isso não é bom para a coluna. De fato, quando eu faço essa flexão de tronco, que eu aumento a pressão intraabdominal, que gera um aumento na pressão intradiscal, ou seja, entre os discos da coluna. Então, a gente instituiu que para se levantar, eu fico de lado, eu apoio as mãos no solo, eu faço uma alavanca com o membro superior, tá? E aí eu viro aqui de joelho, depois eu levanto, coloco o joelho, apoio as mãos no joelho e levanto. Essa seria aquela forma didática que eu sinceramente não gosto. Eu adoro ter liberdade para sentar e deitar e levantar do jeito que eu gosto, do jeito que eu consigo fazer sem que haja dor, porque eu tenho força muscular, tá? Assim como para deitar deve ser do mesmo jeito, eu fico ajoelhada, depois eu fico de 4 apoios, apoio as mãos e vou girando o tronco até que eu deito de decúbito lateral e coloco um apoio entre os meus joelhos. Eu falo que isso é surreal. Imagina todo dia eu ter uma dinâmica totalmente metodológica para levantar, metodologia para sentar. O que eu desejo para cada um de vocês que estão me assistindo agora é que vocês tenham liberdade para levantar e para sentar de todas as formas. Eu falo que um corpo saudável é aquele que dorme de cabeça para baixo, que dorme encostado numa vassoura e acorda muito bem, não é? Esse corpo sim. Então, antes que vocês adquiram essa capacidade de levantar e de deitar sem sobrecarga, a gente vai passar por essa didática, mas entendendo que o meu cérebro precisa entender que a minha coluna vai ser reabilitada para todos os movimentos. Quando eu fico só me levantando dessa forma ou deitando-me dessa forma, eu envio um comando para o cérebro dizendo para ele, eu sou incapaz. Eu tenho debilidade muscular, eu tenho uma doença e eu não posso sobrecarregar, tá? Então, digamos que você está deitado, acordou o dia, não é? E você precisa levantar. Espreguiça, gostoso. E agora, como que a gente levanta? Qual seria a melhor forma? Antes de levantar, uma coisa que seria muito importante para você fazer é flexionar quadril e joelho, tá? E fazer somente
padrão respiratório. Melhora a sua ventilação. Faz 5 padrões respiratórios nessa posição, não é? E a partir de agora a gente vai para a posição de decúbito lateral, tá? Decúbito lateral, usa as mãos como alavanca e levanta aqui. Fiquei nessa posição, eu vou para a posição de 4 apoios, tá? Posição de 4 apoios. Eu gosto muito de fazer isso, né? Fazer esse treino no chão, porque ele é firme e dá para cada movimento. Olha só, eu tô nessa posição aqui, ó. Olha só, isso é um padrão de flexão com rotação de tronco. Então eu já sei que eu preciso muito desses movimentos de rotação de tronco, é um padrão motor. Então eu tô aqui nessa posição e depois eu viro em... Essa é uma posição que a gente chama de 4 apoios ou posição de gato. Importante para a gente treinar a força do centro. Então, por exemplo, nessa posição, muito importante, apoio do antepé e levantar, ó. Isso daqui. Isso é um treino, tá? De membro inferior e de abdômen e elevo. Força de abdômen aqui no centro, tá? Usando as mãos e os membros inferiores, tá? E aí depois, ao invés de ficar de joelho, eu vou aqui atrás, ó. Aqui atrás e mobilizo a coluna. Venho enrolando vértebra por vértebra, tá? Na hora que eu apoio o pé, força de quadríceps, não é? Então, olha só. Ao invés de se jogar para frente, se joga para cima. Então, usa as mãos para fazer esse movimento, ó. Isso aqui. Então, é força de quadríceps bilateral. Não faz isso para a coluna, ó. E se joga para frente. Eu aumento a sobrecarga lombar. Apoia as mãos e levantou. Bipedestação. E agora, faço a mesma coisa para deitar. Sempre para baixo, não para frente, não para trás. Se a gente desenvolve esses mecanismos adaptativos, a gente encontra formas de diminuir a dor. Mas olha só a frase que eu usei. Formas de diminuir a dor. E definitivamente, eu não quero nada que me faça diminuir a dor. Eu quero algo que elimine completamente a minha dor. E aí o que eu quero? Que vocês comecem a reprogramar. Não busquem paliativos. O paliativo é o Dorflex. O paliativo talvez seja a cirurgia. Porque cirurgia não reprograma o cérebro. Cirurgia não reprograma o músculo. Cirurgia vai lá e corta alguma coisa, e tira alguma coisa, ajusta alguma coisa, mas não reabilita o que sustenta, nem reabilita o cérebro que processa a dor. Não busquem paliativos, não é? Eu estou fazendo esse vídeo muito ilustrativo, muito didático, mas ele é paliativo. E o que a gente quer definitivamente é algo definitivo. Eu quero chegar aos 80 em plena forma física. Sabe aquelas velhinhas que põem o joelho na testa, tipo aquelas da internet? Eu me imagino daquele jeito. Eu imagino que a gente tenha que desejar isso. No mínimo, que eu tenha a liberdade de deitar e de levantar, sem que haja nenhuma preocupação se isso vai me causar dor ou não. Então, para isso, eu preciso de um sistema que realmente reprograme o músculo e o cérebro. Por isso, eu criei o Coluna Sem Dores. E olha, eu quero convidar você para o Coluna Sem Dores. Se você está cansado de tudo o que você fez, e aí agora eu vou dizer para vocês podem até me perguntando, quer vender alguma coisa? Quero sim.
Eu quero vender para o mundo inteiro Coluna Sem Dores. Eu quero que todo mundo tenha o programa Coluna Sem Dores. Eu acho que a gente vai começar a mudar, na verdade, esse painel de dor mundial que a gente tem, e a gente vai deixar de comprar paliativo e parar para comprar solução. Então, eu convido a vocês para conhecer. E sabe o que vocês têm a perder conhecendo o Coluna Sem Dores? Absolutamente nada, só a ganhar. Então, vem comigo que eu quero te apresentar o programa que reprograma músculo e devolve uma coluna fraca e transforma ela, devolve saúde, transformando fraco em forte, doente em saudável. Vem comigo e vamos para Coluna Sem Dores. E nada de paliativo, galera!